Bora. E aí? Estão animadas? Apesar do feriado? Sim, estamos chegando na reta final, né? Final do ano tá aí, tá perto. Reta final. Aliás, essa é a nossa última aula de conteúdo, né? Eu encerro o conteúdo com vocês hoje, conteúdo para prova, e aí a gente faz o encerramento na próxima aula e já é prova, gente. Já acabou. E aí, quem passou, passou. Não, vai todo mundo passar. Vocês são esforçadas, tenho certeza que vai todo mundo passar. Melhorou, professor? Deus quiser. Um pouquinho melhor. Ainda estou bastante constipado, né? Mas faz parte. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Pode deixar. Eu vou colocar os slides aqui e aí a gente começa a bater nosso papo. Espera aí só um pouquinho. Tá aparecendo para vocês? Sim. Maravilha. Foi isso daí que a Gabi acabou de jogar lá no grupo? Acho que foi, né? Deve ser sim, eu já mandei no grupo. Então beleza. Tá bom? As aulas gravadas também já estão no AVA. Tá tudo bonitinho, a prova já tá lá também. Tem a prova, a segunda chamada e o exame. Tá tudo lá. Bacana. Né? Bom, vamos lá. Para fechar aí a nossa disciplina Gestão do Projeto Educativo, hoje a gente vai falar sobre a análise do processo de ensino-aprendizagem. Não poderíamos fechar de outra forma, não é mesmo? A gente falou da análise da gestão do currículo, da atividade docente, dos resultados, né? E agora, para fechar, estamos aí tratando a análise do processo de ensino-aprendizagem, que é aquilo que efetivamente acontece, o que se espera que aconteça, né, no ambiente escolar. Bom, deixa eu só dar uma olhada se alguém entrou. Tem gente entrando. Quando eu minimizo o slide, continua aparecendo para vocês, né, ou não? Continua sim. Então tá bom. Descobri isso esses dias. Bom, então vamos lá. E aí, falando da análise do processo de ensino-aprendizagem, primeiro vamos entender, né, vamos verificar aí uma concepção de aprendizagem. O que seria aprendizagem? Vamos partir do sentido etimológico da palavra. O que a palavra significa, né? Aprendizagem é uma palavra derivada do latim apprehendere. Não sei se a minha pronúncia está certa, né, gente? Eu sempre falo assim, mas enfim. Apreender significa agarrar, pegar, apropriar-se de algo. Olha que bacana. Aprender é isso. Apropriar-se de algo, agarrar, pegar. Lembra que eu falei para vocês que conhecimento é algo que ninguém te tira e que não ocupa espaço? É exatamente isso, né? Então você se apropria de alguma coisa quando você aprende. Na escola, obviamente, esse sentido ele é redimensionado. Por quê? Porque não basta a gente se apropriar das informações, mas sim elaborar conhecimentos, o que vai exigir do aprendiz o domínio de habilidades cognitivas mais elaboradas. Então, embora esse sentido de apropriar-se de algo tenha essa relação com a aprendizagem, a gente tem que entender que não basta se apropriar de qualquer forma, se apropriar de informações sem saber o que fazer com aquilo.
né? Então, você precisa elaborar conhecimentos a partir dessas informações. E com isso, obviamente, você tem que ter um desenvolvimento cognitivo, tem que ter habilidades cognitivas mais elaboradas. É o que se espera no ambiente escolar. Muito bem. Bom, seja qual for a concepção de aprendizagem... Ai, gente, espera aí, só um pouquinho. O professor vai espirrar. Ai, até botei no mudo para não assustar ninguém, viu? E dureza, né? Logo, logo você fica bom. Vai tomando vitamina C. Tô tomando aqui. Então, vamos lá. Seja qual for a concepção de aprendizagem, as instituições escolares elegeram uma ou receberam orientações para embasar o projeto educativo da escola. Óbvio, né? A escola precisa ter o seu projeto educativo. Isso a gente viu lá no comecinho das nossas aulas. Então, a concepção que vai nortear o ensino, ela vai estar explicitada onde? No projeto político-pedagógico, que vocês já devem ter cansado de ouvir falar durante o curso. Sim ou não? Sim. Já ouvi. Sim. Isso vai realmente fazer parte do dia a dia de vocês aí. Projeto político-pedagógico. Então, ali no PPP, eu vou ter a concepção de aprendizagem que vai nortear o ensino da minha escola. Tá? O processo de revisão do PPP, ele vai ser constante. Por quê, gente? Porque eu tenho sempre que estar atualizado, é um processo dinâmico, né? Eu não posso ficar sedimentado num projeto que, de repente, não faz mais sentido para a realidade da minha escola. Então, esse processo, ele é constante, tá? O PPP é constantemente revisado, podendo ser realizado a qualquer momento. A tendência é que essa revisão ocorra anualmente, porque a gente estabelece aí um projeto para que ele tenha vigência de 1 ano. Tá? Mas pode acontecer antes, professor? Pode. Ah, professor, pode acontecer até de 2 em 2 anos? Também pode. Mas o ideal é que ocorra anualmente. Tá? Sempre que eu tenho o início do ano letivo. Certo? Então, no início do ano letivo, eu pego o meu PPP, faço uma revisão dele, faço as adaptações e alterações necessárias, certo? E aí, ele passa a ter mais um período de vigência. Então, no documento, vão estar contemplados os objetivos de aprendizagem para cada etapa da educação, né? Educação fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, para cada período, porque eu tenho período matutino, noturno, enfim, vespertino, e modalidade, porque eu tenho modalidade presencial, semipresencial, online, etc. Hoje, né, estamos quase que... Nossa, eu não vou chutar uma porcentagem, mas uma parcela considerável está tendo o seu processo de ensino-aprendizagem online, né, por conta aí da pandemia. Nós mesmos aqui estamos tendo aulas por intermédio de uma sala virtual, né? Professor, licença. Oi. Você colocou para gravar a aula? Coloquei. Ah, tá, desculpa. Eu não estou vendo aqui. Tá Vai gravando. que aconteça que nem do outro dia, né, então. Tá, sim, tá gravando. Aliás, as aulas que foram gravadas já estão disponíveis para vocês. Tá? Eu já tinha mandado para as representantes, mas eu postei no AVA também. Aí eu já posto essa depois também, tá? Assim que ela estiver disponível. Vamos lá. Bom, enfim, estes objetivos de aprendizagem, né, que vão constar ali no PPP, eles são intimamente relacionados ao currículo, óbvio. Quando eu seleciono o currículo, eu já seleciono os objetivos de aprendizagem que eu pretendo com aquele currículo. Então, a delimitação desse currículo
vai indicar as ações cognitivas e metacognitivas dos alunos diante dos conteúdos que vão ser aplicados, visando sua compreensão, domínio e aplicabilidade de todo esse conteúdo, todas essas informações. Aí a gente volta naquele slide anterior para a gente entender que não basta eu me preocupar com o fato de que o aluno se aproprie das informações, mas sim que ele elabore conhecimentos e que ele desenvolva habilidades cognitivas mais elaboradas. Bom, estratégias para análise do processo de ensino e aprendizagem. Aí, vamos lá. Estratégias. Com base nos objetivos de aprendizagem, o coordenador pedagógico pode acompanhar o trabalho dos professores, aproximando-se do contexto da sala de aula. Olha aí, novamente, o coordenador pedagógico se fazendo presente, né, como um parceiro do professor. Era essa palavra que eu estava procurando. Tá? Então, quando eu traço objetivos de aprendizagem no meu projeto educativo, no meu PPP, o coordenador pedagógico, ele pode acompanhar o trabalho desses professores justamente para verificar se esses objetivos estão sendo atendidos, se está funcionando, se o PPP está adequado, né? E aí, com isso, ele vai se aproximar do contexto da sala de aula e vai adotar uma postura de pesquisador. Por quê? Porque ele vai indagar, buscar constatações e realizar intervenções. E o objetivo dele é justamente fazer com que o projeto educativo tenha êxito, certo? É justamente verificar o que está funcionando e o que não está, para saber o que precisa mudar. Para eu saber o que precisa mudar, eu preciso de instrumentos de verificação disso, certo? Então, muito bem, vamos lá. Então, analisar os resultados, utilizando como parâmetro os objetivos de aprendizagem previstos no PPP, vai demandar que os significados, os conceitos, os paradigmas que embasam o ensino integrem um sistema de significação compartilhado entre docentes, coordenadores pedagógicos e diretores. Ou seja, eu vou ter... Oi? Acho que tem alguém com o áudio ligado. Querem falar alguma coisa ou só ligou por acidente? Então tá, vou dar sequência aqui. Então, isso vai fazer com que esses objetivos, né, que estão previstos no PPP, cercado de conceitos, enfim, sejam compartilhados entre todos esses gestores. O docente é aquele que está, como o termo que a gente tem usado muito ultimamente, né, por conta aí do Covid, o docente é o que está na linha de frente, está lá na sala de aula. Efetivamente, quem vai ser o responsável por ser o mediador do processo de ensino e aprendizagem é o professor, é o docente. Mas eu vou ter uma participação ativa e essencial dos coordenadores pedagógicos e dos diretores de escola. Para quê? Para que eu faça uma análise o mais coerente e completa possível desse meu projeto político-pedagógico, do meu projeto educativo, para que eu realmente tenha condições de analisar se aquilo está sendo aplicado, se está funcionando, se está trazendo bons resultados, se os alunos estão sendo efetivamente beneficiados, né? Então, é muito importante que todos os gestores dos diversos níveis aí estejam envolvidos nesse projeto. Muito bem. Alinhamento e interação. Olha que interessante. Tanto a análise dos resultados frente aos objetivos de aprendizagem, quanto nas avaliações externas, lembra que a gente falou isso na nossa última aula, né, análise de resultados? Então, eu tenho as análises de resultados dos meus objetivos e também das avaliações externas, porque os meus objetivos também têm que atender algumas normas, algumas regras colocadas aí pelo poder público, para que nas avaliações externas a minha escola tenha condições de ser avaliada. Tudo isso, toda essa análise, demanda uma sistematização prévia de dados, ou seja, eu tenho que coletar dados, eu tenho que fazer esquemas, gráficos elaborados pelos coordenadores pedagógicos.
Estes esquemas facilitam a comunicação, favorecendo a compreensão e alinhamento das estratégias de aprendizagem. Ou seja, gente, não é fácil ser coordenador pedagógico, embora muita gente ache que seja. Ele tem que dominar uma série de conhecimentos para fazer esses levantamentos. E esses levantamentos são muito sérios e muito necessários. E como que eu faço um bom levantamento? Por meio de sistematização de dados. Então, eu tenho que ter gráfico, planilha, coletagem de dados. Né? Então, isso fica aí a critério dos coordenadores pedagógicos. É uma atribuição deles. Para que, com isso, a compreensão a respeito do processo e o alinhamento das estratégias possa acontecer. Porque eu vou ter que alinhar as estratégias com os docentes, com o diretor da escola, né? E esse papel cabe ao gestor pedagógico, ao coordenador pedagógico. Então, os profissionais que atuam na coordenação pedagógica devem valorizar um sistema de interações entre seus membros na base do compartilhamento de valores comuns, por meio de práticas colaborativas, projetos comuns, elaboração conjunta de planos de ensino e de tarefas de aprendizagem. Ou seja, gente, o coordenador pedagógico, ele tem que ter uma postura agregadora. Ele tem que promover a interação entre todos os colaboradores daquela escola, certo? Ele tem que buscar compartilhar valores comuns entre todos, tem que estimular práticas colaborativas, projetos comuns, a elaboração conjunta de planos de ensino entre os diversos docentes da escola, para que os objetivos estejam sendo atendidos de forma mais abrangente entre todos os envolvidos, certo? Então, é muito importante que tenha essa participação aí do gestor, do coordenador pedagógico. Gente, eu vou pedir só um minutinho para vocês. Calma aí. Prontinho. Vamos lá. Bom, então, retomando, o coordenador pedagógico, ele tem que estimular essa interação entre os colaboradores por meio de práticas colaborativas, projetos comuns, enfim, para que o alinhamento das informações se faça da maneira mais uniforme e mais abrangente possível. Pensando no trabalho dos coordenadores pedagógicos, vejamos algumas possibilidades e limites das ações por ele empreendidas sobre o processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos lá. Vamos ver, primeiro, os limites, né, da abordagem aí dos coordenadores pedagógicos. As informações podem não ser devidamente partilhadas entre a equipe da escola. Pode ser que ele não consiga compartilhar de forma adequada essas informações. Ele pode fazer uma análise incorreta também. Ele é humano, né? Pode falhar na sua análise. E essa análise incorreta vai impactar negativamente o trabalho dos docentes, certo? E ele também pode ter ações isoladas, sem envolver todos os colaboradores, sem ter uma postura agregadora. Com isso, ele não vai provocar modificações na prática pedagógica. Então, é um cuidado que tem que ser tomado, né? Para não incorrer nessas ações. E aí, para isso, ele vai ter diversas possibilidades para que ele tenha êxito. Então, ele vai ter possibilidade de intervir quando surgirem resultados insuficientes. Aliás, não só possibilidade, eu diria que intervir seria mais um dever, né? O coordenador pedagógico ele tem o dever de intervir para que, efetivamente, os objetivos educacionais sejam atingidos, né? Ele vai cuidar de fazer uma manutenção de procedimentos didático-metodológicos frente a resultados positivos. Opa, os resultados estão sendo bons?
Os alunos estão satisfeitos, estou tendo bons resultados, tanto nas avaliações internas quanto nas externas. Então, eu vou prestar atenção nos procedimentos que estão sendo utilizados, procedimentos didático-metodológicos que os professores estão utilizando, e vou manter esses procedimentos. Eu vou cuidar para que haja a manutenção disso que está dando certo. O coordenador pedagógico também vai elaborar planos de trabalho, certo? Os planos de trabalho são importantes porque aí você atribui papéis, né? E a atribuição de papéis é importante. É importante saber qual é o meu papel dentro de uma organização escolar, né? Fortalecimento do senso crítico, sempre. Lembrem-se que o aluno que eu pretendo formar hoje é um ser crítico, reflexivo, analítico, questionador, que se aproprie das informações e tenha desenvolvimento cognitivo adequado para fazer uso dessas informações, tá? E ele pode também promover uma modificação metodológica, principalmente naquilo que não estiver sendo bem executado, que não estiver dando bons resultados. Gente, eu sei que há uma crítica, depois eu vou abrir para um debate, para a gente poder falar sobre isso. Eu sei que há uma crítica sobre essa questão aí do senso crítico. Alguns estudiosos, inclusive, traçando um paralelo da evolução da escola ao longo da história, eles entendem que o exercício de poder exercido por algumas classes, né, não tem interesse de que haja formação de seres com senso crítico. Porque seres com senso crítico, seres questionadores, dão mais trabalho. Porque vão questionar, vão indagar, vão perceber aquilo que não tiver adequado, ajustado. Então, existe um celeuma aí, uma questão que coloca que, às vezes, é mais interessante que a escola seja mais do mesmo e que não se preocupe com a formação integral dos alunos. Muito pelo contrário. Forme seres menos questionadores. Enfim, depois eu vou abrir para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque eu sei que é uma coisa que existe, eu sei que é uma coisa que muita gente fala a respeito, mas o que eu estou trazendo para vocês aqui é aquilo que é ideal, aquilo que é esperado, certo? Dentro do projeto político-pedagógico da escola, né, dentro do seu projeto educativo. Muito bem. Bom, a análise dos resultados em sala. A análise dos resultados também ocorre no âmbito da sala de aula, que é o espaço em que o professor é o gestor do conhecimento. Então, nesse contexto de sala de aula, as avaliações, as observações diárias do professor são subsídios para que ele utilize os resultados como devolutiva das estratégias de ensino adotadas. É muito o que eu faço aqui com vocês, né? Eu presto atenção naquilo que a gente está discutindo, nos trabalhos que vocês fizeram, nos debates que a gente propõe, quem participa, quem fala. O professor em sala de aula, ele tem essa atribuição, né? Ele vai efetivamente analisar isso para que ele possa dar uma devolutiva, para que ele possa ter uma devolutiva até, né? Se as suas estratégias estão tendo bons resultados. Então, a análise dos resultados em sala de aula é fundamental, é de extrema importância, porque, como eu disse a vocês, em última análise, o responsável pela gestão do conhecimento é o professor. É ele que está na linha de frente. Considerando o discente, que é o aluno, né, na condição de sujeito histórico, ativo no processo de ensino-aprendizagem, é importante que o docente oportunize também a eles a autoavaliação sobre as aprendizagens adquiridas, favorecendo a formulação de processos de autorregulação da aprendizagem pelos alunos. Gente, autoavaliação é fundamental, tá? Fundamental. O aluno tem que ter a oportunidade de se autoavaliar, avaliar o que ele efetivamente aprendeu naquela disciplina, o que aquilo agregou para ele, como ele está aplicando aquilo, certo? Como ele entende a relevância daquilo na vida dele, tanto pessoal quanto profissional, certo? E com isso, né, ele vai formular processos de autorregulação da aprendizagem, ou seja, ele vai entender como que a aprendizagem vai acontecer para ele, como que ele se dá melhor, né, com relação
esse desenvolvimento cognitivo. A partir da autoavaliação, ele vai ver, olha, quando o professor aplica determinadas atividades, eu me desenvolvo melhor. Nessa outra aqui, nem tanto. Então, o aluno vai ser autocrítico. Isso é muito importante, né? Essa autocrítica, essa autoavaliação é fundamental para que a gente entenda efetivamente esse processo de ensino-aprendizagem, para que a gente faça uma análise adequada desse processo de ensino-aprendizagem que ocorre no âmbito da escola. Lembrando que a escola vai funcionar como um centro cultural, né? Então, quando eu penso no aluno, eu também penso no que aquilo vai impactar na comunidade na qual ele está inserido, porque ele faz parte daquela comunidade. Então, eu tenho que pensar em tudo isso. É justamente aquele modelo de gestão democrático-participativa, sempre, né? Sempre pensando, sempre focando nisso. Os temas, gente, embora a gente tenha aulas com temas específicos, tal, eles estão sempre interligados, sempre, né? Uma coisa sempre está complementando a outra. A gente não pode tratar do tema da aula de hoje esquecendo tudo que a gente viu nas aulas passadas, porque está tudo relacionado. Quando eu faço a gestão do projeto educativo, eu faço a gestão como um todo, né? Eu pego as peculiaridades, mas eu penso nela como um todo. Bom, as aprendizagens autorreguladas apresentam uma conduta proativa. O aluno vai ter essa conduta proativa, que vai permitir com que se estabeleçam objetivos, se utilizem estratégias apropriadas e se faça a organização do ambiente. Sobre este aspecto, então, cabe à gestão pedagógica incentivar a promoção da autoavaliação que vai ser oportunizada pelo professor. Então, a gestão pedagógica incentiva isso, né? Muito bem. Por quê? A não reflexão vai impactar de modo negativo no processo de ensino-aprendizagem. Então, eu tenho que incentivar a reflexão dos alunos, o questionamento, né? A análise. Isso tem que ser incentivado o tempo todo. Para eu efetivamente analisar o processo de ensino-aprendizagem, o aluno é uma peça-chave. A autoavaliação do aluno é fundamental. Muito bem. Bom, nesta aula hoje, nós vimos que a análise do processo de ensino-aprendizagem, então, é tarefa essencial para o bom andamento da gestão pedagógica. Durante o percurso, situamos elementos e procedimentos que viabilizam o processo de análise dos resultados. Além disso, compreendemos a íntima relação entre o que acontece na organização da escola e a sala de aula. E tem uma notícia triste para dar para vocês. Com esse conteúdo de hoje, nós finalizamos a parte teórica aí teórico-prática, né? Que a gente sempre tem um aspecto prático de aplicação disso que a gente estuda aqui na minha disciplina. A gente finaliza o conteúdo programado para o semestre aí de vocês. Primeira coisa, eu gostaria de ouvir vocês a respeito da aula de hoje, promover esse debate acerca de alguns pontos específicos. Primeiro ponto que eu gostaria de entender é essa questão da formação do aluno crítico reflexivo. Se vocês entendem que isso tem sido uma luta da classe docente, né, vamos dizer assim, ou se vocês entendem que isso isso é uma batalha perdida, que os alunos não estão sendo formados nesse nível e também não estão interessados em se desenvolverem nesse nível, enfim. Queria abrir para que vocês se coloquem, depois eu tenho alguns outros questionamentos para a gente debater aqui sobre a aula de hoje. Quem vai falar comigo? Oi, Pro. Fala, Maria, tudo bem? Tudo bem? Então, acho que isso, assim, os professores, eles têm lutado muito, né? Mas acho que vai de cada aluno, né, professor? O aluno, como você falou agora há pouco, alunos esforçados, ele vai se formar, né? Vai ter uma boa formação. Isso acho que tudo... Professores, o que eles querem? Eles querem formar, assim, um aluno, que o aluno seja lá na frente, né? Que o aluno, sabe, consiga se formar e tudo, enfim. Eles lutam para isso. Tem professores e professores, né? Mas, mesmo assim, os meus, por exemplo, nossa, eles dão muito apoio e a gente quer se formar, mas tem uns que não estão nem aí, sabe? Tipo,
Então é isso, eu acho que é uma luta que a gente está aprendendo, né? Acho que tem um aspecto individual importante que tem que ser considerado aí. Boa. Bacana. Mas e do ponto de vista do docente? O docente tem lutado com todas as forças para que essa formação do aluno crítico, reflexivo, questionador aconteça? Bom, os docentes que eu conheço, sim. Todos que eu conheço, eu vejo que eles fazem tudo, né? Para que isso aconteça. Legal. E aí, gente, quem mais vai falar comigo? Eu também acho, viu, que os professores, a maioria, se esforça muito para passar. É que tem muito aluno que não está interessado. Mas, assim, o professor, ele não pode desistir jamais. Ele tem que alcançar, né, aqueles alunos mais interessados que eu acredito que no futuro vão gerar bons frutos. A gente não pode desistir nunca. Certo. Muito bom. E isso é um fato, né? O professor tem que ser guerreiro. Não pode. O caminho mais fácil é desistir. Só que a gente nunca vai pelo caminho mais fácil. Verdade, porque não é brincadeira, não é fácil mesmo, não. Tem que ser persistente. Muito, muito. Mas o que vocês têm observado nas escolas? Falamos um pouco disso na aula de ontem, né, da Márcia, que ela estava falando que os professores têm que estar atrás daqueles alunos mais difíceis, os mais desinteressados. É esses que precisam dos professores. Legal. Bacana, bacana. Isso é um fato. E aí, gente? Professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, Bárbara. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Eu tô bem, né? Eu tenho aqui uma opinião um pouquinho controversa, um pouquinho com relação a isso. Assim como as meninas dizem que conhecem bons professores, né? Que tem essa iniciativa, que tem isso como meta de vida, né? A gente sabe que grande parte das escolas, por mais que elas mudem, tentem buscar a mudança da metodologia, grande parte dos professores, depois que estão lá, tudo, eles deixam de ser pessoas idealizadoras, sonhadoras e passam a se comportar como o sistema muitas vezes é para eles, né? E hoje a gente sabe que grande parte da escola tem aquela base tradicional ainda, né? E eles é muito mais fácil você sucumbir a essa questão tradicional do que continuar lutando. Eu sei que essa questão, principalmente na escola pública, tá? Principalmente, politicamente, até onde eu sei, até onde eu li, na sociedade, politicamente, não é interessante que pessoas de classe baixa, né, tenham essa visão questionadora, sejam críticos, entendeu? Emitam opinião, façam valer a sua palavra, entendeu? Ao contrário que em outros colégios que você vai, claro, de classe média alta, de pessoas que já são os bem-nascidos, né? Assim, como a gente costuma dizer, isso já é algo muito natural. A criança aprende isso dentro da própria casa, entendeu? Até você tem aquela questão que os pais brincam, né? Quando a criança teima um pouquinho, quando ela insiste um pouquinho, ela é de opinião, né? Assim, uma coisa que não é uma coisa muito boa para uma criança da classe baixa, não é visto como uma coisa muito legal, é visto até como uma má educação. E quando a gente, como professor, tenta trabalhar isso, pelo fato deles não terem essa vivência, não terem noção de conhecer, de saber o quanto é importante você ser crítico, né? Não crítico de reclamar, mas crítico de ter uma visão de que aquilo está errado, de tomar uma postura diante daquele problema para tentar de alguma forma, com seu pensamento ou com a sua atitude, mudar aquela situação ao redor, tanto para ele quanto para os outros, né? Pensar de uma forma coletiva, entendeu? Não se acomodar com aquela situação ruim, né?
não aceitar a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, entendeu? Para eles é difícil, né? Isso é muito difícil para a criança que sempre teve aquela questão da opinião dela oprimida, não vale muito, sempre teve a auto-baixa estima dela sempre foi denegrida, foi diminuída, entendeu? Não faz isso na frente dos outros que isso é feio, né? Não fala desse jeito que isso é desagradável, quando realmente de algumas formas, em algumas situações não é, é a opinião dela, deve ser ouvida, deve ser debatida, se for uma coisa fora do padrão, deve ser ensinada da forma correta, deve ser falado da forma certa para que ela faça da próxima vez, entendeu? Então eu vejo assim, na educação, a gente tem fracassado muito, né, com as crianças, principalmente da classe baixa, né? Assim, as crianças mais pobres por causa disso. É muito mais fácil no sistema a gente manter o que a gente já tem, né? Que é essa situação opressora, né? Assim, cruel até. Entendeu? E é por isso que a gente vê que a situação do Brasil continua do mesmo jeito. Não muda, sabe? Não muda nessa questão da educação. A gente discutiu isso na aula do Senhor, né? Apesar de tantos BNCCs, de tanta coisa que a gente ganhou com relação à educação, ainda a gente, como educador, se vê como se estivesse numa ilha, com dificuldade para nadar esse oceano todo à frente, sabe? Assim, é essa a situação que eu me vejo hoje, assim, com relação à sociedade. Uma sensação de inconformismo, assim, com relação a essas questões que a gente não consegue mudar, é uma coisa que é um grãozinho de areia mesmo, uma gotinha no oceano, né? Assim, e é aquela coisa que a gente tem no coração da gente é o otimismo de querer ver pelo menos um, dois, três, quem dera uma classe inteira, né? A gente inflar as crianças por essa cultura de ser autocrítico, entendeu? Não somente na questão política, mas em toda a questão da vida dela, para ela poder tomar as melhores decisões, sabe? Para ela poder ser feliz como ser humano, sabe? É isso. Legal, Bárbara, muito bacana. Essa é a opinião, você externou a opinião que alguns autores colocam, né? Alguns estudiosos, pesquisadores colocam também com relação a isso. Esse sistema estabelecido há anos, né? Desde épocas remotas aí, que insiste em fazer escola, vamos dizer assim, ainda nos dias de hoje. E isso é bastante preocupante, né? Porque como você bem colocou, a gente discutiu até numa das outras aulas, que a gente não carece de boas leis. Nós temos boas leis, nós temos educadores empenhados em traçar bons projetos. A BNCC tem um projeto incrível, né? Então, quando você vê em termos legais, em termos jurídicos, está tudo bonitinho, perfeitinho, redondinho, mas na prática tem uma resistência, porque é bem isso que você falou, tem uma questão de acomodação. Olha, eu não vou dar a cara para bater, porque realmente ninguém está interessado nisso. Tem um pouco do que a Maria falou, dos alunos também se colocarem numa zona de conforto e efetivamente não estarem. Muitos deles não estão interessados, né? O Cortella, ele fala uma coisa interessante, que ele fala que às vezes quando você olha para o ambiente escolar, ele se assemelha a uma prisão. Então ele não é um ambiente gostoso para o aluno, ele é um ambiente odioso. Então realmente é papel dos docentes e do gestor pedagógico esse estímulo, né? Estimular esses alunos ao conhecimento, ao prazer de estudar, ao prazer de aprender. Isso é uma tarefa que tem que ser feita de forma constante, né? Exige um esforço constante, exige uma dedicação efetiva por parte dos envolvidos. Se a gente simplesmente esperar que a iniciativa parta dos próprios alunos, a gente está falhando, porque a gente pode estimular eles a terem a iniciativa, mas a gente não pode ficar de braços cruzados. Né? Então, é bastante interessante a gente pensar, analisar essas questões todas do ponto de vista do sistema que está instalado. Né? E como combater isso, como transformar isso? Através de projetos educativos inovadores,
né? Através de metodologias ativas. Então, é muito importante que a gente pense nisso, e pense no papel do docente na linha de frente, ali na sala de aula. Que tipo de docente eu sou ou eu vou me tornar? Né? No que eu vou me pautar? O que eu vou considerar importante? O que eu vou eleger como importante para trabalhar na minha disciplina? De que maneira eu vou trabalhar isso? Como eu vou tornar aquilo interessante para os alunos? Porque se a gente fizer mais do mesmo, não vai ser interessante. Isso é uma questão muito, muito séria para se pensar. Né? Se colocar no papel de docente, porque a gente analisa a situação como se a gente estivesse do lado de fora, mas a gente está do lado de dentro. Aqui, nos bancos acadêmicos, é justamente onde a gente tem a oportunidade de travar essas discussões. Vocês aqui estão tendo a oportunidade de falar, de se colocar, de trazer suas experiências, suas ideias, né? Hoje, a gente tem um professor que ele não pode simplesmente ser vamos dizer assim, um mestre de cerimônias na sala de aula. Ele tem que ser um professor pesquisador, ele tem que ser um professor inovador, né? Tem que ser um professor compositor. E aí, como chegar nisso? De que maneira? Se eu vou ter um projeto pedagógico feito a várias mãos, né, de forma colaborativa, se existe essa gestão democrática que participa da minha escola, eu tenho que fazer bom uso disso. Se não existe, eu tenho que tentar fazer com que exista. Porque é o que eu digo, gente, o caminho mais fácil, às vezes, é desistir. O cara nada tanto contra a maré que ele fala, o importante, como é que é a frase? O importante é cair o salário no fim do mês. Será que é isso mesmo? Professor? Oi. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Muitos falam assim, eu já estudei tudo que eu tinha que estudar. E se vocês não querem, aí o problema é de vocês, porque eu não preciso me preocupar. Muitos falam isso, não estou generalizando, mas isso é fato, acontece. Entendi. Agora eu fico imaginando, eu nunca trabalhei na área. E aí o ano que vem, quando tudo isso passar, eu fico me imaginando, eu numa sala, até mesmo como auxiliar, que né, eu só vou terminar no meio do ano, eu fico pensando, o que você vai fazer? Para trazer esses alunos de volta, esse tempo que ficaram parados, igual a colega falou, a escola pública já é bem complicada, imagina. Os desafios são grandes. Os desafios são grandes, são constantes, por isso que eu digo, a gente tem que ter bom ânimo. E não desistir. Basicamente isso. E empenho, né? E tem que ter base, gente. Base. Tem que estar embasado. Eu tenho que saber o meu papel. Eu tenho que dominar as ferramentas. Quando vocês estão aqui estudando para se formarem em pedagogia, vocês têm que dominar as bases da pedagogia. Vocês têm que dominar as ferramentas. Vocês têm que ter segurança para aplicar isso. Muitas vezes eu vejo também nos próprios bancos acadêmicos, os profissionais que estão aí trabalhando para estar na linha de frente da educação, desinteressados, querendo uma coisinha mais tranquila, uma aulinha mais leve, uma atividadezinha mais leve, não participando, não fazendo, não se dedicando. Mas e aí, que resultado que eu vou ter com isso? Né? É a questão de superar os limites. Se eu ficar na zona de conforto, será que eu aprendo alguma coisa? Que olha que interessante, né? Quando você pega ali, sei lá, uma barra de aço para você, ela, num primeiro momento, parece absolutamente dura, rígida, mas você aplicando fogo, né, colocando ela numa situação de desconforto, vamos entender assim, chega um momento, vai chegar uma temperatura em que a estrutura vai se abalar. E aí ela vai adquirir a maleabilidade que você precisa para poder fazer aquele manuseio. Será que na vida também não é assim? Será que alguém cresce na zona de conforto? Ou será que a gente cresce quando a gente é estimulado a esse crescimento, quando a gente é efetivamente provocado a reagir?
E não reagir no sentido de uma reação impensada, mas reagir no sentido de reunir forças, potencialidades, conhecimentos, capacidades, para que efetivamente eu tenha resultados. Eu nunca vi ninguém crescer, eu nunca vi ninguém amadurecer, nunca vi ninguém evoluir na zona de conforto, gente. Eu não sei se vocês viram. Eu nunca vi. De verdade. Ah, tudo bom, professor. Tem filhinho de papai que tá com a vida ganha. Mas aí foi o papai que ganhou a vida, não foi ele, né? Ele tá com a vida ganha porque é herdeiro. Mas alguém teve que trabalhar para conquistar aquilo. Alguém teve que conquistar de alguma forma. Ah, e tudo bem. Tem também as ilicitudes, né? Os que furtam, enfim. Mas eu tô falando de pessoas que normalmente vão atrás dos seus objetivos. Elas saem da zona de conforto, porque na zona de conforto nada acontece. Vocês concordam com isso, gente? Ou estou falando besteira? É verdade. Concordo totalmente. Tá. E mesmo esses filhos de papaizinho, tá com a vida ganha, mas um dia, quando eles não tiverem mais quem lute por eles vão sofrer na pele, né? Porque não cresceu também. Cresceu como pessoa. Né? É isso. Pois é. E é isso que eu falo. Quando a Bárbara traz essa questão do professor que se acomoda, é exatamente isso. Ele entra na zona de conforto. E porque às vezes ele está cansado. Tem isso também, viu, gente? Às vezes remar contra a maré é algo muito cansativo. Né? Quando você percebe que você está gritando e ninguém está te ouvindo, às vezes você cansa. Só que você não pode esquecer o seguinte: ok, o coordenador pedagógico não está me ouvindo, o diretor não está me ouvindo, mas o aluno está me ouvindo. 1 ou 2 ou 3 podem fazer a diferença ali. Eu não posso desistir. Se eu tracei um projeto, se eu tenho um ideal do que eu pretendo trabalhar, eu sou o gestor do conhecimento em sala de aula. Esse é o papel do professor. Agora, se eu for atuar como gestor pedagógico, eu vou ter que entender que o meu papel tem que ser agregador. Para eu ser um bom gestor, eu tenho que ser agregador. E eu tenho que dar ouvido a quem está na linha de frente, gente. Me parece tão óbvio, mas é tão difícil. E tem uma disputa de poder, às vezes, né? Que é uma coisa extremamente danosa para qualquer ambiente. Uma disputa de poder no sentido de, olha, eu estou acima de você. Me respeite, não me desafie. Como é que é o ditado lá, que eu acho péssimo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lamentável. Mas acontece isso. Não é, Bárbara? Você, na sua experiência, você já deve ter visto isso. Certamente. Já. São as guerrinhas de pequenos poderes. Exato. São. Sempre teve. Sempre teve. Assim, era absurdo. Era absurdo. Eu vi professora, educadora mesmo, infantil, brigando por besteira, porque a outra educadora conseguia desenvolver um trabalho legal com as crianças, entendeu? Assim, sabe? E olha, elas eram comadres, né? Até então, aí começaram a se detestar, a se odiar, a se invejar, porque uma desenvolvia um trabalho melhor, ou uma que não era da linhagem do mesmo grupo de amizade delas também se desenvolvia melhor, e criava uma confusão dentro do ambiente escolar, assim, que era feio, sabe, a situação. E eram educadoras, mulheres adultas se formando, estudando para serem educadoras ou já formadas, e era uma guerrinha de pequenos poderes, porque se pensasse, olha, eu estou aqui pelas crianças, eu vou fazer por elas, não tinha necessidade da diretora reunir em sala, né, para discutir uma questão que era uma questão de vaidade delas, ou falta de humildade de chegar e falar, olha, eu não sei fazer o que você faz, mas eu reconheço que o que você faz bem, então dá para você me ajudar? Entendeu? Era isso. Então a tristeza maior da gente ver as pessoas nessa situação dentro do ambiente escolar é essa pobreza espiritual, essa pobreza, essa falta de humildade, entendeu? Assim, aí é complicado, bastante complicado. Você chega a ficar desanimado para fazer o seu trabalho no seu ambiente escolar, né? E até pensa em sair, manda currículo. Eu mandei currículo até não querer mais, entendeu?
Não, e outra, né, gente? Não é uma competição. É muito maluco isso, porque não é uma competição. Né? Você não está competindo com ninguém ali, é você superar os seus limites. O seu maior inimigo é você mesmo, quando você entra na zona de conforto. Então, essa ideia de superar os limites, ela tem que partir de você para você, no que eu posso me melhorar. Se alguém está desenvolvendo um trabalho bacana, que é digno de admiração, admire. Se permita admirar o trabalho alheio e aprender. Né? Mas tem uma dificuldade nisso, as pessoas querem brilhar, né? Uma coisa louca. Bem maluco mesmo. E não sejam essas pessoas, vocês, hein? Pelo amor de Deus. Pensem que aqui vocês estão se formando realmente educadores e educadoras com uma proposta pedagógica transformadora para formar alunos reflexivos, críticos, analíticos, enfim, seres pensantes e questionadores. Muito bem. Agora, gente, pensando um pouquinho nessa questão da análise do processo de ensino-aprendizagem a partir dos objetivos propostos, né? Quando eu sempre digo, e a professora Márcia também fala muito isso, que fazer a gestão do currículo é um exercício de poder, porque eu seleciono conteúdos, eu seleciono uns em detrimento dos outros. Então, é um exercício de poder, eu escolho, né? E com base em que eu escolho? Pensando naquilo que vai ser melhor para os alunos. Tem que ser este o foco. Se não for este, tem algo errado. Tem que ser esse foco. Então, pensando nessa questão dos objetivos propostos, dentro de um projeto político-pedagógico, dentro de um projeto educativo, vamos imaginar... Enfim, eu vou dar uma situação, um case, uma situação aqui para vocês pensarem. Uma sala de aula de uma escola na periferia, tá? Vão juntando as informações aí. É uma escola na periferia, de um bairro bastante carente de tudo. Alunos que vivem na comunidade, que têm pais e mães em situação bastante delicada, com problemas financeiros, com problemas de conseguir o alimento do dia a dia, enfim, pensem numa família desestruturada, né, e aquele aluno indo para a escola. E aí vamos pensar qual seria meu papel como professor ou como orientador pedagógico no sentido de estimular aquele aluno a uma vida melhor. Pensa, ele não tem nada e também não tem nada a perder. Como que vai ser o meu papel como professor, como gestor do conhecimento em sala de aula, ou como coordenador pedagógico parceiro do docente, dentro desta sala de aula que eu descrevi para vocês, com esse perfil de alunos, vão pensar numa maneira de atuar com esses alunos. Como que eu posso tornar a minha aula interessante para esses alunos? Pode viajar, tá, gente? Ficou clara a proposta, gente? Ou tá confuso para alguém? Deixa eu ver se eu entendi. Você está falando aí de como atrair melhor esses alunos. Eu acredito que seja ouvindo cada um deles e deixando cada um falar um pouco da sua história. Mais ou menos por aí? Pode desenvolver mais aí, Edilene. Pode falar o que você está pensando. Então, porque a gente vai encontrar alunos com mais problemas até do que nós adultos, não é? Uhum. Que a gente vê muita criança sofrida. Eu acredito que ouvindo o que ela tem a dizer e a gente orientando dentro daquilo que a gente se propôs a ensinar, que você estava falando assim, que a gente tem que ir um pouco além da metodologia atual, além do currículo. Então, eu acredito assim, eu quero trabalhar numa escola onde eu possa trabalhar um pouco como se diz, a autoestima das pessoas, das crianças, porque a gente percebe que a autoestima deles é muito baixa. Então, você pode levar um pouco de confiança, um pouco mais de conhecimento, uma orientação melhor, e se mostrar aberto para escutar o que aquele aluno tem a dizer, e em conjunto até com os outros colegas, e procurando solução e um jeito de ir melhorando o aprendizado daquela pessoa,
para toda a vida, não só para a escola, para tudo na vida dele. E até para ele se interessar mais a estudar e acreditar que ele vai evoluir. A gente tem que levar isso de alguma forma para ele, uma evolução, um acreditar, uma esperança para ele, uma autoestima melhor trabalhada. Eu acredito que é por aí. Além de tudo aquilo que a gente já sabe, né? Conhecimentos, bons estudos, boas matérias, né? Então, boa formação, interesse, mas é ouvir o aluno, ouvir e ajudar, no que for possível. Bacana. Mais alguém? Professor, Oi. eu sou a Maria do Socorro. Então, quando você falou isso, eu me lembrei um pouco da minha infância, né? Porque eu vivenciei isso. A gente morávamos no sítio e tínhamos muita dificuldade, às vezes faltava muita coisa lá em casa. Então, era com muita dificuldade que a gente estudava, né? E eu me lembro que eu gostava muito de ir para a escola. Nossa, como eu gostava. Eu gostava muito de ir para a escola. Eu me lembro que era o acolhimento dos professores, sabe? A forma que eles cuidavam, recebiam, que se importava, se intrometia. Eu lembro da professora indo lá na minha casa. Eu me lembro de uma tarde, que é sítio, né? Aí eu me lembro de alguém batendo palma, e aí eu lembro da minha irmã, é sua professora, é sua professora. E eu corria, me escondia, minha mãe ia até lá, ela ia conversar com a minha mãe, né? Ela se preocupava com a realidade, ou seja, para nós, né, é se preocupar com a realidade do aluno, conhecer o seu aluno, para poder trabalhar, né, o que precisa trabalhar com ele. Então, esse acolhimento, né, a empatia, né, se importar com o aluno, levar em consideração a vida dele, a cultura dele, né, o dia a dia, porque isso faz muita diferença, né? Ajuda muito. O ambiente escolar, ele tem que ser um lugar prazeroso. A criança tem que sentir o desejo de estar naquele lugar. Tem que se sentir feliz naquele lugar, né? Tem que ter a parte das brincadeiras, interações, né? Ou seja, despertar o desejo dele querer, né? Dele querer ir para a sala de aula, dele querer estar com aquele professor, né? Então, o professor ele tem que ter isso, eu acho que é fundamental, né? Essa parte de um bom acolhimento, dessa parte da empatia, né? De se preocupar com o seu aluno. Legal, Maria. Obrigado por compartilhar aí com a gente. Bacana, muito bacana. Eu voltei ao meu passado, enquanto você estava falando, eu digo, nossa, eu voltei essa cena maravilhosa, porque eu nem me lembrava mais. E é uma pena, são coisas boas, né? E eu amava, nossa, eu amava aquela professora até hoje. Ai, que engraçado. Olha, professora, é tão engraçado, eu estou compartilhando, eu sei que todo mundo deve estar rindo aí, né? Mas é engraçado que eu encontrei essa professora, o marido dela é conhecido do meu esposo, e quando eu encontro, hoje nós somos amigas, nós se falamos uma com as outras. Ela está até me ajudando a organizar uma comemoraçãozinha para minha filha de 15 anos. E é engraçado, assim que eu encontrei ela, eu falei, eu lembro do seu cabelo longo, ela amarrava o cabelo, um rabo de cavalo, eu lembro da sua calça jeans, lembro da sua blusa, lembro de como você me dava aula. É impressionante, é muito gostoso isso, é maravilhoso. Quer dizer, marcou, né? Afetou de uma forma positiva. Exatamente. Exatamente. Você tem boas lembranças, né? Justamente por conta desse acolhimento, desse cuidado. Isso mesmo. Muito bom, Maria. E aí, gente, quem mais? Eu vou aproveitar as minhas aulas de teatro aqui. Agora, eu sou um aluno dessa sala de aula e eu chego e falo o seguinte, professor, professora, eu não quero fazer nada hoje. Não vou fazer nada, eu estou com fome, só vim aqui para comer. Qual vai ser sua atitude comigo? Professor, dá comida para ele, deixa ele não fazer nada. Legal. Alguém faria diferente? Eu ia perguntar, como assim? Você pode comer, tem bastante comida. Comida feita pra gente comer todo dia, porque é o nosso alimento, é a nossa gasolina do corpo, que nem carro, tem que comer, né? O carro é a gasolina, gente, é o alimento.
Mas o alimento da alma é você estudar, senão como é que você vai ser uma pessoa, como é que você vai crescer? Como é que você vai virar um profissional? Quem vira adulto tem que virar uma pessoa que estuda. Estuda porque você vai crescer, você vai precisar ganhar dinheiro, você vai precisar ganhar conhecimento, outras pessoas vão precisar do seu trabalho, do seu estudo. Então você tem que estudar para ajudar outras pessoas. E aí você vai comer, depois que você encher a barriguinha, aí você volta aqui e a tia vai te passar um livro bem legal para você ler, uma matéria bem gostosa hoje, tá bom? Para ficar bem leve pro seu dia. Mas amanhã você pega para valer, hein? E a tia tá aqui para te ensinar. Eu ia falar mais ou menos assim, tia, não, professora, né? Que hoje eu ainda sou tia. Legal. Qual a idade da criança? Oi? Qual a idade da criança? Vamos... eu não falei a idade, então vamos colocar uma criança de 7 anos. A criança de 7 anos já vai precisar realmente desse esclarecimento, né? E é muito bom conversar, mas assim, uma coisa que eu estava observando, lendo o artigo, essas coisas, o professor ele tem que muito se importar com a criança, né? Então, às vezes, a criança ela está com fome, né? Não quer fazer nada. Naquele exato momento, acho que no primeiro momento, né? A gente tem que cuidar dessas necessidades, né? Porque realmente eu aprendi com a professora Márcia, criança com fome não aprende. Ela não aprende. Então, se ela está com mais fome, realmente vai ficar difícil dela poder compreender o que a professora vai ensinar, das brincadeiras, de tudo. Dependendo da idade, né, eu posso estar errada, né? É uma opinião minha, né? Eu vou gostar de ver todas as pessoas poderem se manifestar, né? Para mim poder ver que, de repente, eu posso estar errada, né? Mas eu gostaria muito que, dependendo da idade da criança, se preocupasse com essa parte, né? E depois, claro, vai conversando com a criança, mas no primeiro momento, cuidar desse interesse dela. Porque às vezes ela está sem fazer nada, sem querer fazer nada, porque realmente ela está com fome, realmente ela está cansada, realmente em casa foi difícil, e realmente às vezes assim, a aula está chata, o professor tem que ver, conversar para ver o que pode mudar, né, para fazer com que esse aluno se interesse, né? Sim, exato. Fala, Maria. Ô, Pro, se é assim com criança também, eu acho também interessante, tipo assim, se é aula de matemática, que tal fazer, tipo, envolvendo, assim, fazer, preparar comida, entendeu? Conforme vai sendo a aula, tipo, fazer a refeição. Hoje a gente vai fazer, tipo, uma salada de fruta, tipo, oferecer a eles para ter mais interesse na aula, entendeu? Assim, tipo, quer dizer, não ser uma coisa só... Porque se você vai fazer uma coisa, uma receita, você envolve leitura, envolve matemática, essas coisas, sei lá. Tipo, ter uma aula explicando, tipo, vai fazer uma salada de fruta, aí vai explicar as frutas, as origens dela, fazer uma plantação, trazer o aluno para não ficar só numa sala de aula, sentado, ouvindo, escrevendo, isso aqui, entendeu? Isso. Uma abordagem interdisciplinar aí. Tá. Legal. Que mais, gente? Professor, tem a condição daquela negociação ganha-ganha. Eu gostei disso também, né? Você negociar com a criança, já com 7 anos, ela tem essa condição. Você está com fome? Legal, nós estamos. A ideia de fazer essa atividade interdisciplinar aí com eles fora da sala de aula, do ambiente comum, né, de mesa e carteira, levá-los para fora, levá-los para fazer uma atividade na qual eles compartilhem, na qual eles ganhem, na qual ele também não exponham o aluno, né? Aquela situação, permitindo que eles comam à vontade, explicando também o porquê de se alimentar, é legal, entendeu? E o ganha-ganha seria isso, olha, você vai participar da aula, a gente vai fazer uma aula legal, que também vai tratar sobre comida, sobre alimentação,
né? É claro que de antemão você já especula porque aquela criança está passando por essa necessidade, ou você já sabe, já investiga, né? Assim, e tenta driblar realmente essa situação de uma forma mais leve para a criança, né? É claro que você não pode dizer sim para tudo que ela quer fazer. Olha, eu não quero fazer nada hoje. Ah, tá, tudo bem. Então fica aí, senta na mesa, come até não querer mais, entendeu? E depois você vê o que você resolve da sua vida. Não, não pode. Você vai comer, porque vai ter hora para isso, e a gente vai comer todo mundo junto, vai ter uma atividade legal. Nós vamos fazer todo mundo junto fora da sala de aula, entendeu? E aí todo mundo participa, você se alimenta e você vai gostar, garanto que vai, porque tem comida. E envolver todo mundo nessa situação. Eu acho melhor assim, ganha-ganha. Eu ganha, ele aprende, ele se alimenta, entendeu? Assim, aquela situação não precisa ser constrangedora ou tão triste, né? Assim, pra gente, né? Assim, porque a gente já vai lidar com tantas mazelas, né? Assim, acho que tem que ter criatividade. O professor tem que ter muita criatividade para mudar isso, entendeu? Porque uma sala de aula, dependendo de como for, são 30, 40 crianças. Imagine se cada uma por dia resolve não estudar para comer. Como é que você vai fazer? Né? Assim, então você vai ter que driblar isso, né? Transformar aquele ambiente para que seja atrativo e transformar aquela realidade também futuramente para que procurar mudar, né? Porque a criança não fica com tanta fome assim, mas ela tem que entender os horários, tudo, tem tudo isso que a gente vai ter que trabalhar, né? É uma gama de coisas, né? Exato, Bárbara. Porque, como eu disse, a gente não pode esquecer, quando eu iniciei a pergunta, eu falei para pensar no quê? Nos objetivos propostos. Será que eu posso abrir mão dos objetivos? Né? Então, eu tenho que pensar nisso. Claro, eu posso flexibilizar algumas coisas. Né? A flexibilidade é desejável, é necessária, inclusive. Mas eu tenho objetivos. Né? Quando o professor entra em sala de aula, ele não entra simplesmente para fazer número. Ele entra com um objetivo, ele entra com uma proposta pedagógica, com uma proposta de ensino. Né? Pensar no projeto educativo e nesse processo de ensino-aprendizagem requer tudo isso. Essa flexibilidade é necessária, é bem-vinda, no entanto, tem alguns valores que eu não posso negociar, porque senão eu efetivamente viro refém do processo. E se eu virar refém do processo, aí fica complicado eu conseguir retomar o meu papel de gestor do conhecimento em sala de aula. Então, são questões bem interessantes para a gente pensar. Oi, Maria. Então, eu assisti um filme, né, em que algumas crianças eram desinteressadas, outras não prestavam atenção, outra dizia que ele não tomou café da manhã. Então, no dia seguinte, a professora comprou um monte de comidas, né, de frutas, de lanche, e levou para a sala de aula. Então, aquelas crianças chegaram, a sala já estava toda arrumada, cada um sentou e daí foi distribuindo salada de fruta para elas. Enquanto elas comiam, a professora ia explicando a aula para eles, né? Dando a aula dela. E aí, no dia seguinte, todas as crianças queriam ir para a sala de aula, todo mundo. E engraçado que negócio de ouvir as crianças, né? Ela fez um painel e perguntava para cada uma das crianças. Começou com uma discussão, aí, de repente ela perguntou para ele, quem de vocês já se chateou porque alguém falou de você? Aí todo mundo levantava a mão, aí um por vez, mesmo já comendo ali, né, eu não gosto quando faz isso. Aí, e daí ela fazia ele dizer uma palavra, né? Então cada um ia lá na lousa e colocava. Aí teve uma menina, eu não gosto quando a minha mãe me tranca no armário. Aí, então, é assim, então escolha uma palavra. Aí tinha medo, né? O que você sentiu? Medo. Aí disse, então, coloca lá no quadro, medo. E assim, era tão interessante, professor, porque cada um dizia o que sentia, entendeu? E no fim tinha respeito,
tinha carinho, sabe? Assim, eu queria que fulano fosse mais carinhosa comigo, a minha mãe fosse mais carinhosa comigo. Então, ela pegava aquilo, carinho, respeito, medo, né? Coragem, né? Então, era muito interessante, porque cada um queria se explicar. Foi muito legal esse filminho que eu assisti. Que legal, Maria. Depois, se você puder passar o link para a gente, mandar para a representante para ela me enviar, eu queria assistir. Acho interessante. Bem legal mesmo. Bom, pessoal, e aí? Que mais? Vamos pensar agora um pouquinho dentro dessa questão aí da gestão do processo de ensino e aprendizagem. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Não. Nossa, minha conversa saiu, não estou vendo vocês. Eu tô te vendo. Sumiu da minha tela. Só tá o Tindes, mas aqui ele fala para eu entrar. Agora voltou. Coisa de louco. Bom, legal. Vamos falar um pouco dessa questão da autoavaliação dos alunos, né? Queria saber se alguém já teve a experiência de lidar com situações de autoavaliação nas escolas em que vocês trabalham, se ninguém teve essa experiência. E se ninguém teve essa experiência, como vocês imaginam que o professor deva oportunizar essa questão da autoavaliação? Pode até pensar numa atividade, tá, gente? Pode propor uma atividade para mim. Aliás, fica bem interessante propor uma atividade. E aí? Eu esqueci o que seria uma autoavaliação? É quando o aluno avalia a si mesmo. Ele avalia o seu desempenho, como ele está se desenvolvendo naquela disciplina, o que aqueles conhecimentos estão agregando para ele, como que ele está utilizando aquilo na vida pessoal dele, enfim. Ele faz uma análise tá. de como Eu ele está tive no colegial, acho que é mais ou menos isso. Entrou um professor acho que era de geografia. Passou uma atividade pra gente, nem lembro mais que atividade. Eu sei que varia nota essa atividade. E daí a gente fez essa atividade. Depois que a gente terminou, a gente foi entregar para ele, ele não corrigiu. Ele olhou assim, agora vocês dêem a nota de vocês. Todo mundo ficou como? E ele não corrigiu. Isso no colegial, no primeiro ano. Aí todo mundo ficou meio que assim. Não sei. E aí todo mundo começou, não sei o quê, vamos falar. Nos deram 10, eu falei, não sei que nota dá, porque a gente fez o trabalho. E é mais ou menos assim, sabe? Tipo, isso é certo? Não, né, professor? Na verdade, isso não é bem o que se entende por autoavaliação. Tá? Se ele tivesse feito traçado alguns parâmetros, dado algumas orientações, tal, olha, vê se a sua atividade contempla isso, isso e isso, ok. Mas como não foi feito nada, eu não entendo muito como autoavaliação, não. Mas vamos pensar em crianças. Crianças pensando assim no seu desenvolvimento em determinada atividade, determinada disciplina. Eu queria que assim, se eu falar, eu dou a resposta, mas eu queria que vocês pensassem numa atividade, numa proposta pedagógica de autoavaliação. Não sei, professor. Eu vou dar um ponto de partida aqui. Isso é bom. Eu também sinto dificuldade. Oi? Isso é bom, porque eu também sinto dificuldade nessa parte aí de avaliação, de autoavaliação. Nos ajude, por favor. Vamos pensar no seguinte. Fizemos uma atividade
Vamos pensar numa aula de artes, tá? Fizemos uma atividade de teatro. Teatro para o público infantil, lógico, né? Baseado em todas as determinações ali da BNCC. E depois de feita essa teatro, um jogo teatral, tá? Eu vou ter alunos, ora atuando como participantes do jogo, ora atuando como espectadores. Depois isso se inverte, todos participam de tudo. Então, eu tenho uma proposta de um jogo, tá? De um jogo teatral. A partir dessa proposta, eu faço uma contextualização, uma explicação para eles. Todo jogo tem regras, então eu coloco as regras, enfim. Depois que todos entenderam e fizeram, eu vou reuni-los em roda, em círculo, sentadinho no chão, e cada um vai falar de si mesmo, de como aquilo chegou para ele. Certo? Olha, o que você sentiu? Você gostou? Não gostou? O que você sentiu? Você acha que você desenvolveu bem? Você acha que você tem condições de melhorar? Você dá uma pequena condução, certo? Para que ocorra essa autoavaliação. E você vai ter que prestar atenção no que o aluno vai te falar, porque ele vai te falar coisas extremamente reveladoras, relevantes ali. Né? Alguém já fez uma atividade parecida com isso? Eu dei o exemplo da aula de artes, mas pode ser educação física, pode ser português, ciências, enfim, qualquer coisa. Qualquer aula, até uma brincadeira. E aí? Que eu lembro, acho que eu nunca tive essa experiência não, professor. Ninguém, gente? A única autoavaliação que a gente teve foi com a professora Márcia, que eu lembro, mas era assim, na hora da revista de prova, você avaliar a prova do outro. E aí, na sala de aula, ela distribuía a prova. Então, qualquer pessoa pegava, minhas colegas da sala, pegava a minha prova, assim, e aí ela dava nota. O aluno dava frente e a gente dava nota para o aluno. Mas aí não é autoavaliação, aí você está avaliando o colega. Só que experiência que eu tive sobre isso aí, não que eu me lembre. Tá cortando um pouquinho para mim, viu, Maria? Não sei se para os colegas também, mas deu para entender, mas cortou um pouquinho o que você falou. Então, eu falei assim, que eu não me lembro de ter passado por essa autoavaliação. Legal. Alguém teve, gente, alguma experiência nesse sentido de autoavaliação? Nunca tive, professor. Oi, diga, compartilhe comigo. Eu nunca tive. Só foi a Maria mesmo que eu lembrei que houve a troca das provas e cada aluno avaliava o outro, mas assim, caso contrário, não, nunca fiz, não. Presenciei. Tá, ninguém. Tá. Então, vou fazer uma pergunta aqui. Na minha disciplina, como que vocês avaliam o desempenho de vocês? Desde a nossa primeira aula até a aula de hoje. Difícil? Eu tenho que melhorar muito. Não só
não mais todas elas. Eu tenho que me dedicar mais. E 30% ainda tenho que melhorar. Mas esses conhecimentos que a gente está adquirindo aqui, eles estão chegando para vocês de alguma forma, estão contribuindo para alguma coisa, estão causando uma reflexão, estão causando algum tipo de transformação, motivando vocês a alguma coisa? Sim, professor, para mim tem me provocado bastante, assim, com relação à carreira, assim, com relação à minha vida profissional, como é que ela vai ser, para que rumo que eu vou seguir, e todas as atividades, todas as matérias, né, todas as disciplinas, elas, por incrível que pareça, esse semestre, uma encaixou na outra de uma forma tão incrível que impulsionou a gente mesmo para isso. Não sei se quanto as outras meninas elas sentiram isso como eu senti, mas é justamente isso. Tudo se encaixava tão perfeitamente, tão linkava tão bem que não tinha como você não refletir a respeito de você como docente, né, no mercado, né, nas instituições, na sociedade, seu papel, suas funções, né, o que você vai fazer, você vai mesmo para a classe, para a sala de aula da aula, né? O que você vai fazer lá, qual vai ser seu papel lá, você vai para a ONG, você vai para outros tipos de trabalho, entendeu? Tudo isso estimulou muito a gente como pedagogo, né? Assim, pelo menos tem me desafiado bastante isso. Legal, Bárbara, bacana. Mas não me pergunta a minha nota, não. Eu ia chegar lá. Não, brincadeira. Não quero nem falar em termos de nota. Mas eu quero falar em termos de desenvolvimento mesmo. Tipo, como vocês se veem no início, lá na primeira aula, e como vocês se veem hoje. Se foi agregador, se foi transformador, se vocês acham que vocês reuniram um leque de informações e de formações relevantes para o desenvolvimento de vocês, enquanto pedagogos, enquanto docentes, enquanto gestores, enfim. Se sentem mais seguras para, de repente, pensar num projeto educativo? Abrir um leque, né, professor? Porque quando no primeiro dia de aula, aquela coisa toda, e hoje eu já estou no 7º, faz assim, eu refleti em bastante coisas, e eu vi que abrir um leque, que eu achava que isso era na escola que se trabalhava. E eu, particularmente, pensava assim. E aí foi passando semestre, as disciplinas. Nossa, assim, eu, particularmente, eu estou muito feliz mesmo. Eu falo, gente, é o que eu quero mesmo para mim. Legal, Poliana, muito bom. Para mim, que cheguei no começo, né, nua e crua, como no dizer, né, e deu para pegar bastante experiência, assim, eu vou saber como me comportar em sala de aula, né, dar os primeiros passos, porque eu acho que, no caso, vai ser a experiência, a vivência, o dia a dia, porque cada dia vai ser um dia. O primeiro dia de aula que eu vou dar não vai ser igual o segundo não vai ser igual o primeiro. Então, essas informações aí adquiridas, eu posso estar usando para cada dia das minhas aulas, e vou estar tentando resgatar, né, desde o primeiro dia da faculdade até o último dia. Então, vai ser tipo, como posso dizer, bastante, não posso falar uma palavra mala, mas vai ter muito, muito conteúdo para eu estar começando. Legal. E aí, quem mais? Para mim também está sendo transformador, porque eu que trabalho em escola, né, a gente vai reparando como é que é. Então, a gente vai vendo a disposição da biblioteca, das salas de aula, os professores que conversam entre eles quando tem reunião lá. E aí, é mais ou menos aquilo que a Bárbara falou. Uma coisa vai se encaixando na outra. E nas matérias que a gente está estudando, aqui na Anhanguera, a gente vai fazendo as pesquisas de trabalho e uma palavra vai puxando a outra. Então, você vê que uma aula
você vai se aprofundando. Você se aprofunda nessa, na outra você vê a mesma palavra ou uma situação parecida e você começa a dar um significado mais profundo naquilo e você vai vendo que tudo vai se encaixando e que depende da gente mesmo, uma dedicação e para você chegar lá na frente e conseguir dar uma aula com mais segurança, conseguir entrar na sala e desenvolver um projeto, como você falou, um planejamento. A gente vai vendo que dia a dia o planejamento, a gente se expor mais, a gente falar mais, a gente perder o medo, a timidez, a insegurança e ir em frente. Sabe aquele pontapé inicial que você entra na estrada e você não pode parar mais? É mais ou menos assim que eu me sinto. Eu entrei na estrada e não posso mais olhar para trás. Agora é só seguir em frente e melhorar cada vez mais, evoluir sempre. Bacana, legal, Edilene, muito bom. E aí, quem mais? Vocês conseguiriam falar sobre a gestão do projeto educativo em suas várias facetas aí, em suas várias possibilidades? Gestão do currículo, gestão do processo de ensino-aprendizagem, gestão dos resultados, gestão da ação docente. Cri. Sim, mas teria que se aprofundar mais ainda um pouquinho, mas já dá para ter aí uma noção grande do que é. E como você falou, não é uma brincadeira, é um desafio. Então, assim, hoje eu já penso assim, lá na frente, quando eu terminar os estudos, que eu for entrar numa escola, eu vou ter que ter um tempo só para mim e me organizar só para preparar a aula, entendeu? Ler um livro, tirar o que vai ser dado de conteúdo naquele dia e como é que a gente vai desenvolver, e eu vou prestar atenção, jogar isso na sala de aula e prestar atenção como é que os alunos vão desenvolver, como é que vai ser cada um, e conhecendo aos pouquinhos, não é? Mas claro que eu vou trocar ideias com o diretor, com outros professores mais experientes, mas eu vou ter que ter um tempo meu, que nem hoje eu me preocupo assim, vou arrumar minha casa, depois vou fazer mercado, depois eu vou sentar para estudar. Quando a gente ser professor, assim, quando a gente for ser meu professor profissional, não. Primeiro assim, vou organizar minha agenda, vou organizar minha aula, vou ver aqui o assunto que eu vou dar nessa semana, vou estudar o projeto político-pedagógico, vou estudar o currículo, e casa, essas coisas, pode esquecer. Só lá para um domingo, um sábado, eu arrumar alguém que me ajude, entendeu? Ou seja, vai ter que mudar o processo. Não é fácil não, viu, gente? E aí, mais alguém? Legal, gente. Bom, quem não quer falar, não precisa, mas pense, tá bom? Façam essa autoavaliação individualmente aí. Vocês têm toda a condição para isso, né? Acho que quando a gente se percebe, a gente sabe o quanto a gente se dedicou, se podia ter se dedicado mais, se podia ter se aprofundado mais. A gente consegue responder essas perguntas. Façam isso, tá bom? Pensem a esse respeito, façam essa autoavaliação. Eu mandei já no grupo das representantes de sala todos os slides do segundo semestre, tá? Da aula 7 até a aula 12. Já está tudo lá com elas, pode pedir para elas passarem aí para vocês. E no AVA já tem as aulas gravadas, depois falta subir essa de hoje. Finalizamos a parte teórico-prática do nosso curso. Finalizamos bem, né, gente? Eu acho que rendemos bem nas nossas aulas aí. Finalizamos num tempo bacana. Temos uma aula ainda para a gente fazer um encerramento. Gente, eu gosto muito de fazer um encerramento. Normalmente, quando está no presencial, eu gosto de fazer uma confraternização, sabe? Mesmo com refrigerante, bolo, salgadinho, eu gosto. Eu sempre sugiro isso para os alunos, porque é um semestre que a gente passa, é uma relação que a gente constrói, né? E eu gosto de encerrar com festa, porque eu sou festeiro, sou desses. E aqui não tem como, né? Eu e as minhas amigas, a gente faz sempre isso. Eu gosto, acho bacana, porque a gente se confraterniza mesmo, né? A gente constrói tanta coisa junto ao longo do semestre, então eu gosto de fazer esse fechamento.
como no online não é possível a gente fazer com bolo, salgadinho, refrigerante, etc, 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 a não ser que cada um faça na sua casa, né? Mas eu queria pedir para vocês que conversassem com os colegas para todos estarem presentes, para a gente fazer um fechamento mesmo, sabe? Vai ser uma aula leve, não vai ter conteúdo novo, né? Não vai ter essa cobrança do que vai cair na prova. Aliás, gente, vocês têm 5 dias para fazer a prova, né? Cada prova é muito tranquilo. Vocês já conhecem meu estilo de prova, já sabem que todas as respostas vão estar no material. Eu não pergunto nada do que eu não dei em sala de aula, né? Então, vocês fiquem tranquilos com relação a isso. É uma aula para descontrair mesmo, para a gente fazer um fechamento, para a gente falar sobre algumas coisas. Então, eu gostaria de contar com vocês para a gente ter um grande finale. Foi tão bacana esse semestre, pelo menos para mim, tá, gente? Estou fazendo a minha autoavaliação agora. Eu acho que foi tão produtivo, rendeu tanto, a gente viu tanta coisa num tempo bacana e promovemos discussões tão interessantes. E aí eu gostaria de fazer esse fechamento com vocês. Então, conto com a presença de vocês na próxima aula. Para o nosso último encontro do semestre. Ai, meu Deus. Acabou, hein, gente? Verdade. E essa aula vai ser presencial? Não, desculpa, a gente embananou um pouco aqui. Embananou, desculpa aí. Fala aí, pode falar. Fala, Edilene, pode falar. Essa aula sua vai ser presencial lá na Anhanguera? Então, a gente ainda não sabe, né? A gente ainda não sabe. Podia ser, mas a gente não sabe, tá certo. Senão vai ser aqui online, né? Mais descontraída. Pois é. Mesmo no online, eu acho que a gente teve um rendimento tão bacana. Eu estava comentando isso com a Márcia, que eu vi e falei, é engraçado porque eu não as conheci pessoalmente, mas eu tenho a sensação de que eu conheço. É doido isso, né? Muito bacana, verdade, eu também. Né, a gente não se conheceu pessoalmente, mas fica aquela sensação de que a gente se conhece. Bom, pessoal, bom. Isso. O ano rendeu bem até. Valeu a pena. Sabe, rendeu mesmo. Esse ano, apesar de tantas coisas ruins assim, né, a gente tá fechando bem o ano. Eu pensei que eu nunca ia conseguir estudar à distância. Não que eu queira, porque eu gosto de lidar, trabalhar com pessoas, né? Eu gosto da classe, o burburinho, a mulherada falando, o professor falando, aquele troca, sabe, de ideias. Eu gosto muito disso, eu gosto de gente, né? Assim, por isso que quando eu me matriculei na Unip para fazer a distância, eu não me adaptei. Eu tive que desistir, né? Porque senão já estava quase concluído. Mas e valeu a pena para mim, eu não me arrependo, não, sabe? Apesar dessa fase ruim aqui da Covid, esse ano eu consegui, graças a Deus, seguir. Foi muito mais tranquilo do que eu imaginava, né? Assim, as meninas também no grupo são ótimas, então vale a pena a gente ter essa troca nesse momento da aula. Eu também acho muito legal, assim, gosto pra caramba. E vamos lá, a gente só espera que o Covid vá embora logo. Ai, também espero. E deu para aprender bastante, né, Bárbara? Eu senti que tiveram um rendimento bem bacana. Deu para aprender bastante, desenvolver bastante, se dedicar, procurar livros. O material também ajudou bastante. As experiências dos nossos professores, nossos educadores são muito gratificantes, né? A gente só tem elogios mesmo, muito elogio mesmo para isso. Que bom, eu fico muito feliz. Fico muito feliz mesmo, gente. Poxa, é isso, gente. Obrigado, então, pela participação de hoje, por terem enriquecido aí a aula. Obrigado pela presença. E nos vemos na próxima sexta-feira para o nosso grande finale, para o nosso último encontro do semestre. Espero vocês ansiosamente. Não me abandonem, não me deixem sozinho. E vamos fazer um fechamento bem bacana. Tá bom? Combinado. Ótimo, combinado, viu, professor? Uma boa noite para você. Boa noite, meninas. Bom final de semana, bom descanso. Vocês também, professor. Um abraço, gente. Até a próxima. Boa noite, igualmente.
Bom descanso para vocês, bom final de semana e até sexta que vem. Até. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Minha internet caiu, voltei agora. A gente já está encerrando. Ah, que pena. Ó, mas a aula está gravada. Assiste que foi bem legal. Tá bom, então. Obrigada. Boa noite. Obrigado pela presença e pela participação, viu, Ruth? Imagina. Fiquei 15 minutos aqui lutando, mas eu vejo a gravação depois. Tá ótimo. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Até mais, gente. Bom fim de semana.